Então, Flávia, na verdade, eu me formei em engenharia civil e há um tempo atrás eu acabei entrando em uma empresa que estava participando de licitações. E assim, por acaso, eu era RT, né, eu era responsável técnico pela obra, e eu acabei, em um dia que ele foi participar, eu fui junto. E eu achei muito interessante, falei, cara, que legal participar disso, e comecei a entender como funcionava. Na verdade, eu só ficava na obra, assistindo ali, na verdade, tendo a responsabilidade de verificar a obra, mas aí eu fui assistir uma licitação em que ele estava participando e eu achei muito interessante. Acontece que ao longo do tempo aí eu me interessei, mas eu não achava um curso. Eu via muitos cursos, eu via cursos, pessoas mostrando, mas eu não conseguia ver algo assim que me chamasse a atenção, que me prendesse para poder participar de fato, para ter um curso e conseguir ser um analista, conseguir participar da licitação até eu conhecer o seu curso. Aí eu fui me interessando, fui pesquisando a respeito e acabou que eu achei o seu curso assim com uma base muito boa para poder ensinar, né, vendo os exemplos que você mostrava, e com isso eu acabei sentindo mais firmeza em participar. E como eu sempre tive interesse em ser um analista, em participar, em ter uma empresa e colocar ela para participar das licitações, eu acabei fazendo o curso e até o momento eu estou achando bastante interessante aqui a respeito desse curso. Excelente, excelente, Aquila. Então, deixa eu entender. Depois que você entrou no curso, você ainda não participou efetivamente de nenhuma licitação? Não, eu ainda não participei, Tá. né? Eu só assisti a licitação quando eu trabalhava, né? Quando eu fui responsável técnico de obras, então eu assisti Perfeito. uma licitação, foi onde eu me interessei. Ótimo, perfeito, Aquila. E você já deu abertura na sua empresa? Já tá? Ainda vai abrir? Não, na verdade eu cheguei a abrir a empresa um tempo, mas acabou que não deu muito certo, né? Hoje eu tenho interesse assim mais de começar atuando com outras empresas, participando, como você deu muita sugestão no seu vídeo, né? De, por exemplo, ter um amigo, alguém próximo assim, eu já estou fazendo isso, olha, eu estou fazendo um curso, me preparando, a sua empresa faz isso, é uma coisa interessante. E assim, eu já estou ali sondando alguns amigos porque eu quero participar dessa área e assim, futuramente abrir minha própria empresa e tomar conta Perfeito. por mim mesmo, entendeu? Aquila, minha sugestão é exatamente essa, que você já começou a prospectar seus amigos mais próximos, com certeza você vai encontrar alguém que é empresário, e você já começa agora, porque assim você já inicia com custo zero, né? Porque a abertura de empresa, tudo mais, e vai se preparando como analista consultor, né, representando aí a empresa dos seus amigos, nossas futuras licitações, e depois você deixa para um próximo projeto também poder abrir a sua empresa, para um próximo passo, porque aí você já vai preparado, já sabe exatamente como é que funciona, né? Você se inscreveu no desafio do analista da SK ou não? Não, porque o desafio, se eu não me engano, é para quem estava, acho que no módulo 4, né? Eu tô indo para o módulo 4, né? Quando você abriu a inscrição lá, eu estava no módulo, acho que no módulo 2, porque eu fiz uma. Eu comecei a participar, foi em dezembro, né? Aí deu uma paradinha ali no final do ano, as festas, eu dei uma parada e agora eu voltei com força total, porque eu trabalho. Então, eu trabalho, quando chega à noite, eu faço um pouquinho do curso, e assim eu estou fazendo todos os dias. Final de semana é onde eu pego mais. Eu tentei ali dar uma acelerada para ver se eu participava do desafio, mas acabou que eu não consegui. Mas eu estou quase terminando o módulo 3 já, indo para o módulo Mas 4. já se prepara para o próximo desafio, porque a gente vai Com fazer isso certeza. juntos. A gente vai fazer todo esse passo a passo aí, toda essa trajetória juntos. E que bom, então, Aquila. No que eu posso te ajudar, então? Então, assim, a respeito da licitação, é aquela dúvida que eu acho que só de conversar assim, né, com algumas pessoas, com alguns amigos, é o que eles sempre falam. Inclusive um amigo meu me falou, olha, se você falar em licitação com meu pai, é capaz dele te colocar para correr, porque tem esse medo, né, tem essa questão de medo. E como eu te falei que eu participei, nessa empresa que eu participava, o cara simplesmente ele via a licitação, ele ia lá e pegava, ele não se preparava. Eu falo assim, cara, mas dá para se preparar. Eu via muita coisa que, por exemplo, ele ia comprar um material, eu falava, por que a gente não senta aqui e vê quais os locais mais próximos que tem, porque era uma construtora. Então, obviamente, ali tinha, quando a gente foi mexer com reforma, por exemplo, tinha que comprar as tintas, os materiais. Eu pensava, cara, dá para a gente sentar aqui e se organizar para poder
comprar esses materiais e já saber quais serão os gastos, né? Até eu acredito que dê para a gente saber qual vai ser o lucro final, se vai valer a pena ou não, como você fala muito no seu curso. E, tipo assim, uma das principais dúvidas minhas, que assim, acho que todo mundo, né? Todo mundo que está começando aí, quem é dono de empresa tem, é a respeito do pagamento, né? Qual que é o tempo máximo que o órgão leva para estar pagando o serviço ou o produto ali comprado? Perfeito, Aquila. Última pergunta. Quando a gente vai participar de uma licitação, né, ter o governo como nosso cliente, a gente tem que saber que é um pouquinho diferente, né, do que quando a gente faz a venda para um outro setor privado, que é ali no balcão, né? Você vai no mercado, compra a cenoura, leva a cenoura para casa, paga e leva. Como é que funciona, então, o pagamento pelo órgão público, tá? E aí eu vou te falar aqui alguns cuidados que você vai ter que ter. Aquilo eu vou te pedir só se você pudesse só baixar um pouquinho no seu celular. Para mim tá dando bastante retorno aqui, não sei se... Eu vou tentar colocar o fone aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Tá dando bastante eco, acho que é... Vê se melhorou agora. Vamos ver. Agora melhorou. Você tá me ouvindo com fone? Tô ouvindo muito bem. Uhum. Ótimo, então vamos lá. Claro. Quais os cuidados que a gente vai ter que tomar? Primeiro, em relação a prazo. Como é que funciona? A regra de órgão público é pagar sempre 30 dias depois do serviço ser executado, do produto ser entregue. Então, como é que funciona? Eu ganhei o contrato, né? Claro, se a gente está falando de uma compra, né, com a entrega total de uma vez só, você vai entregar o produto, vai aguardar ali o prazo máximo de 30 dias que eles vão fazer o pagamento até 30 dias. Agora, quando é um serviço, você tem engenheiro e você vai pegar muitas licitações, talvez nessa parte de obra, serviço de engenharia, a gente tem assim, como se fosse um cronograma. Então, por exemplo, a cada parcela que você executa, o edital ele já traz um cronograma de pagamento. Então, por exemplo, eu trabalhei aqui nessa primeira etapa, um mês. Né? Então, você vai receber, por exemplo, mensalmente. O edital ele já vem com esse cronograma de pagamento, um cronograma de desembolso pelas tarefas executadas. Então, se, por exemplo, você não concordar com algo daquilo, a gente já faz a impugnação antes de entrar na licitação. Mas, em regra, se é um contrato que vai ter uma duração um pouquinho maior, né? Principalmente quando é um serviço, quando é uma obra, pode ter uma duração aí um pouco maior mesmo. Então, você tem esse cronograma de desembolso. De forma que você vai executando parcelas e vai recebendo parcelas, por exemplo, mensal. Executa e recebe, né? O que é importante a gente só entender aqui, ó? A questão do pagamento, né? Quando a gente fala assim, até 30 dias, tem órgãos que pagam até antes dos 30 dias, né? Eu trabalho com órgãos que às vezes pagam ali em 5 dias, tá? Mas a legislação, ela traz esse prazo de até 30 dias para ele fazer o pagamento daquela parcela que você já adimpliu, né? Então, entra na licitação, ainda não compra nada, porque você não sabe se você vai ganhar. Mas você já tem que ter um planejamento. Então, se eu ganhar, sim, eu já tenho, já contatei, por exemplo, os meus fornecedores, onde eu vou adquirir lá as tintas que você vai usar na obra, vai adquirir os insumos que você vai utilizar. Então, você tem que ter um planejamento onde você já conte com alguns fornecedores. Então, quando você vai para a licitação, você ainda não comprou nada, né? Porque você não sabe se você vai ganhar. Ganhou a licitação, você vai ser convocado para formalizar o contrato, né? Mas você já sabe quais são os seus prazos de entrega e de execução, porque tudo isso vem nos anexos do edital. Então, o edital ele tem vários anexos onde você vai ter acesso aos prazos. Ganhei a licitação, assinou o contrato. Quando que eu vou começar? Então, o edital tem que trazer esses prazos para você. Em regra, quando você estiver fazendo, por exemplo, um serviço, a gente tem um prazo que chama prazo de mobilização, que, na verdade, você assina o contrato e aí você receberia esse prazo para você ir atrás dos seus insumos, ir atrás dos empregados que, de repente, você tem que deixar locados lá naquela obra, naquele serviço, né? E aí, a cada implemento, né, cada etapa que você passa desse serviço, dessa obra, 30 dias que seja, você emite uma nota fiscal, ele recebe essa nota fiscal, o fiscal dá o ateste dele lá, e aí ele começa a contar os 30 dias para ele fazer o pagamento, tá? Então, essa é a média, aquela que a gente usa de questão de prazo para receber, em regra, são esses 30 dias, tá? Tem despesas de valores menores, que tem órgãos que pagam em até 5 dias, tá? Mas, dependendo do vulto da licitação, o valor alto, em regra, são esses 30 dias, tá? Qual o cuidado que a gente tem que tomar?
quando a gente recebe a nota de empenho, né? Então, a nota de empenho, ela sempre vai existir. Nota de empenho ou outro nome. Tem órgão que não tem nota de empenho, mas tem a ordem de serviço, ordem de compra. Esse documento é o que vai atestar que aquele dinheiro foi reservado para pagar o contratado, para pagar a empresa que vai prestar o serviço ou executar a obra. Sim. Então, quando ele emite esse documento, né, nota fiscal, ordem de compra, ordem de serviço, são todos termos similares, né? Ele pode emitir também o contrato administrativo, ou se de repente, se você for participar de uma empresa, por exemplo, por uma compra, alguma coisa, às vezes não tem o contrato mesmo, mas tem a nota de empenho, que é um instrumento que substitui o contrato da mesma forma. Então, qual o cuidado que você vai ter que tomar? Essa nota de empenho ela tem que estar assinada, então tem o ordenador de despesas, a autoridade competente que assina essa nota, ela tem que estar assinada. Então, esse é o primeiro cuidado para o seu recebimento, Átila, quando você recebe essa nota de empenho, verificar se ela está assinada, porque às vezes o servidor público, né, quem está fazendo os trâmites lá, às vezes na pressa, ele pega e te manda uma nota de empenho. Quando eu já recebo uma nota de empenho que não tem assinatura, eu já entro em contato na hora. Olha, meu amigo, tudo bem, tá? É o seguinte, eu recebi aqui a nota de empenho, você mandou aqui para o meu e-mail, só que está faltando assinatura. A gente não pode começar a trabalhar com uma nota de empenho sem assinatura, porque não vale nada, né? Esse documento não vale nada. Se amanhã tiver algum problema, você só me mandou um papel, né? Então, isso é o primeiro cuidado que você tem que tomar, Clara, porque se por um acaso tiver algum tipo de atraso de pagamento, e é isso que você vai falar para o seu pai e para os seus clientes que tiverem, né, essa objeção, como o seu pai levantou, a respeito da questão de pagamento, lá no módulo 8, quando você chegar no módulo 8 do curso, a gente tem um passo a passo para casos, né, que caso ocorra algum atraso de pagamento, então você executou o serviço, entregou o produto, entregou a nota fiscal, passaram os 30 dias, não pagou, a gente já no 31º dia, a gente já entra lá com o modelo que eu deixei para você de notificação extrajudicial. Por quê? Aquela notificação, a gente primeiro entra internamente no órgão, porque aí eu levanto várias questões de direito público, não é só a questão da relação privada, tudo mais. E eu informo o órgão que se ele emitir uma nota de empenho é porque o dinheiro está reservado, porque ele tem aquele dinheiro reservado, e se por acaso não tiver agora, quem assinou aquela nota de empenho vai responder por isso, e que eu vou levar isso, se precisar, para um órgão de controle, para o Tribunal de Contas, e a gente vai seguindo lá nas 4 etapas de cobrança, tá? A primeira etapa resolve muitas vezes que é o seguinte, tá tudo certo para te pagar, só que, de repente, tem uma certidão lá federal que venceu o prazo e o servidor não pegou. Então, sempre liga antes. Meu amigo, é o seguinte, olha, venceu ontem o meu pagamento. Você sabe me dizer se vai ser feito o pagamento? Né? Muitas vezes ele vai falar, olha, tá faltando uma certidão aqui fiscal. Então, me manda a certidão que eu já vou agilizar o pagamento para você, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai indo, assim, por camadas, tá? E, efetivamente, por que funciona? Porque a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, a gente tem lei até de improbidade administrativa, tudo isso eu levanto nos modelos para que o órgão efetivamente pague, não deixe para depois, ele agilize o pagamento para a gente não precisar entrar com uma denúncia ou alguma coisa do tipo, né? Mas se precisar, você vai aprender a fazer isso, você tem os modelos para fazer isso, você está preparado para fazer isso. Então, não é isso que você tem que levar para o seu cliente. Eu estou preparado, porque é meu interesse que você receba. Exatamente. Né? E assim, você falou a respeito aí, né, você fez uma parte do serviço, aí você comunica, porque quando eu participei dessa licitação, eu não sei se é esse o nome ou se não é correto, porque eu ouvi muito falar assim, olha, tem a medição do serviço, se você fez 25%, você recebe esses 25%. Inclusive, essa seria a segunda questão que eu iria te falar, mas você até já falou sobre ela. Então, no caso, seria isso, né? Se a pessoa fez uma medição ali do serviço, você fez 25%, você entregou 25%, você recebe esses 25%. E, tipo, essa que eu participei, inclusive, foi da Caixa Econômica Federal. E, tipo, eu não vi nenhum problema com relação ao pagamento, foi muito tranquilo. Tipo, ele apresentava lá os 25%, em menos de uma semana ele estava com dinheiro, era assim, era muito tranquilo. E esse é o argumento, né, que a gente tem que ter, que a gente tem que conseguir mostrar isso para o cliente, para ele entender que se você fizer tudo certinho, do jeito que tem que ser feito, você recebe, não tem nenhum problema com relação a isso. Porque muita gente fala, aí eu converso com ele e falo, mas fulano de tal faliu, mas fulano de tal, eu falei, cara, com certeza alguma coisa de errado ele fez, porque não é possível, né? E é o que acaba deixando muitas empresas
porque eu penso assim, qual a melhor maneira de você vender? Já imaginou você conseguir vender o seu produto sem precisar de uma propaganda, sem você precisar se preocupar com marketing, sem você... É a melhor maneira de você vender o seu produto, então vale muito a pena. É um investimento que você faz que com certeza vale a pena, né? Você ter a licitação para vender o seu produto. Então eu achei muito interessante essa parte, e com relação às medições, você acabou respondendo também. Excelente. Aquila, muito importante isso, porque você traz para o seu cliente, meu amigo, você vai ter o governo como seu cliente, eu estou preparado para usar as melhores estratégias para te ajudar nesse empreendimento, para a gente aumentar as chances de você realmente ganhar, porque muitas vezes esses empresários, eles tentam sozinho, sem preparo nenhum, né? Vai como aventureiro e vai bater a cabeça, vai fazer coisa errada, descumpre o contrato, e aí que ele recebe uma penalização, que de repente fala, por que ele abriu falência? Porque o cara fez tudo errado, não executou o contrato, aí recebe lá uma declaração de idoneidade, alguma pena, fica impedido de participar, pronto. Então, realmente, isso que você levantou é muito importante, é muito interessante. E a questão de medição também, Aquila, até para aproveitar o gancho aqui, alguns contratos, eles trazem também essa questão de medição, até para conseguir apurar se o contratado cumpriu exatamente o que o contrato está exigindo. Por quê? O contrato ele vem com uma série de exigências. Aí o fiscal ele vai lá e verifica, opa, deixa eu ver aqui, ó, o contrato está pedindo isso. Vamos ver o que ele cumpriu. Aí ele aqui, ó, cumpriu esse aqui, ok, cumpriu esse aqui, ok, cumpriu esse aqui, opa, esse aqui não cumpriu. Então aí ele tem até alguns contratos, eles já trazem essas medições, né? É uma forma de mensurar essas medições. Por exemplo, só um exemplo aqui, caso de serviço de limpeza, né? Então, olha, tem que estar tudo limpinho, o banheiro tem que estar com... ali o lixinho do banheiro tem que estar limpo. Então, eles trazem alguns critérios para ferir. Por exemplo, entrei no banheiro, tava todos os lixos sujos até a boca ali, transbordando, caindo no chão. Então, não cumpriu esse item aqui. Sim. O que é aceitável? É aceitável até 1/4 do lixo cheio. Depois disso, o servente já tem que ir lá, tem que limpar, tem que fazer... Então, essas medições, elas são feitas exatamente para ferir se vai ser cumprido ou não. E aí, vamos supor, não cumpriu alguma coisa, o fiscal ele tem que informar o gestor, aí tem que avisar a contratada, muitas vezes até se começar esse descumprimento, ela vai receber, por exemplo, uma advertência, se descumpriu novamente, aí pode gerar uma outra penalidade, mas não existe surpresa, é tudo nos termos do contrato. Então, a empresa tem que cumprir. Isso. E assim, essas são perguntas assim que eu preocupei mais em sanar essa questão do diálogo mesmo, porque eu acho que o mais importante para o licitante é ele saber conversar ali com o empresário, né, saber conquistar ele ali para mostrar que é possível fazer isso. E assim, essa questão do pagamento que eles comentam muito, da questão de, mas é muito complicado, é muito complexo, eu nunca vi dessa maneira. Desde o primeiro dia que eu bati o olho, falei, cara, não é isso tudo, né? Apesar, igual eu te falei, eu vi vários cursos, eu não me interessei em fazer, vi cursos com preços bem inferiores, mas assim, eu não me interessei em fazer exatamente por perceber que eu sou muito curioso, eu sou muito questionador. Então eu olhava para aquele curso e falei, cara, não sei, parece que está faltando alguma coisa pelo que eu vi acontecer, pelo que eu vi fazer na prática, né? Mesmo que sendo apenas um que executava o serviço, mas vendo pessoas, o cara que era proprietário participando, algumas dúvidas ficava. E assim, uma dessas também importante, que normalmente eu vi empresários questionando, é a respeito da entrega. Por exemplo, eu tenho um serviço, eu entreguei o serviço, tudo ok. A documentação de confirmação de entrega para recebimento, por exemplo, eu não quero uma edição, eu quero entregar o serviço até o final, eu quero chegar lá, igual a reforma que a gente pegou. Eu vi uma empresa pegando a mesma reforma que a gente, ele entregou assim, muito mais rápido, por questão dele estar se organizado ali bonitinho. Da minha parte, eu não tinha nada a ver com isso, eu era só uma pessoa que fiscalizava a obra, não tinha nada a ver ali, mas eu falava, olha, a gente está atrasado, olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Estávamos dentro do tempo, mas poderia ser mais rápido, você entendeu? Poderia já ter feito, então a gente estava dentro do prazo ali, mas é uma coisa que poderia já ter feito, mas é aquele negócio, né? Eu estava como funcionário. Então, eu vi que ele acabou mais rápido. Quando a gente termina o serviço, quando a gente termina, entregou o produto, uma comprovação, um documento, que documento seria esse? Como que a gente teria como garantir ali que o serviço foi entregue e que a gente já está pronto para receber o serviço ou o produto que a gente entregou, no caso? Perfeito. Toda entrega, toda realização,
você sempre vai ter o acompanhamento, principalmente se for serviço e nessa parte de obras, de engenharia, você tem sempre acompanhamento de um fiscal. Então, o órgão público, ele tem um fiscal que ele tem um engenheiro próprio, isso. O fiscal, ele sempre está acompanhando, geralmente tem um fiscal, geralmente tem um gestor também, que é o responsável. Então, ele sempre vai fazendo o ateste dessas etapas que são concluídas, um produto que é entregue também vai ser recebido por um fiscal, tem uma comissão lá, dependendo do valor, que recebe e ele dá o ateste. Então, tudo isso fica documentado nos autos do processo. Cada uma das etapas, ela fica documentada nos autos do processo. Então, é importante que você vai verificar aquilo aqui. Geralmente, quando for serviço, quando for obra, você também vai ter um preposto. Você vai ter que indicar um preposto. E sempre a relação, né? O fiscal, ele sempre vai se relacionar com esse preposto da sua empresa, porque ele não pode dar ordem para os empregados, ele não pode... Então, o preposto seria aquele que vai representar a empresa. Então, tudo é atestado, o preposto está lá, olha, está entrega, vai ter um ateste, vai ter isso vai também para os autos do processo. Então, tudo isso é documentado nos autos do processo. Qualquer momento, você pede vista aos autos do processo, não importa em que momento do contrato esteja, tudo isso vai estar documentado nos autos do processo. Então, lá você tem a comprovação, né? E também a questão da data que foi entregue, da data que foi feita, e a partir daí você contabilizar com a entrega da sua nota, né? Porque não basta só você fazer, você vai ter que seguir o cronograma. Então tem a nota fiscal que você vai ter que emitir, que a empresa que prestou o serviço tem que emitir, e daí começar a contabilizar o prazo para pagamento, os 30 dias para o pagamento, né? Entendi. E outra coisa também, em questão de produtos, né? Eu cheguei a comentar com uma pessoa também, uma amiga que ela mexe ela tem empresa, e ela falou para mim o seguinte: a questão dos produtos vendidos em licitação, eles saem mais caro. Isso é uma verdade? Por exemplo, o álcool que eu compraria normalmente para um determinado lugar, quando eu vou comprar, porque eu até me deparei, fui na curiosidade mexendo em umas licitações lá, do jeito que você ensinou, acho que foi no módulo 2. E eu acabei achando um edital onde vendia 15 mil, álcool gel 70%, e ele especificava tudo direitinho, do jeito que fazia lá, de 500 ml. Então, o que acontece? Eu falei, olha, você tem isso? Não, eu só fui por curiosidade. Falei assim, olha, curiosidade, você teria como vender esse produto? Eu falei assim, sim, mas em caso de licitação, esse produto ele é vendido mais caro para a gente aqui, porque devido à quantidade, a gente não está acostumado a comprar essa quantidade para vender em loja, então ele sairia mais caro. Isso é uma verdade ou meia verdade? O que você me fala a respeito disso? Perfeito, vamos lá. Vamos ver se eu entendi o que ela quis dizer. Existe, quando a gente fala que a gente vai fornecer para o órgão público, tá? Existe uma coisa no preço que a gente chama assim, de desvio padrão. Exatamente pelo preço praticado com o órgão público não ser a pronta entrega, isso significa o seguinte: não é balcão. Encostei a barriga no balcão, lá da farmácia, peguei o álcool gel e paguei pelo álcool gel, tá? Preço balcão. Isso é um preço de entrega e pagamento imediato. Quando a gente fala que a gente vai fornecer para o órgão público, existe algo no preço que a gente chama de desvio padrão. Por quê? Porque quem fornece para o órgão público sabe que tem que contabilizar que o pagamento ele vai vir em regra 30 dias depois. Eu vou entregar o álcool gel, só que aí eu vou receber 30 dias depois. Então, preço praticado com o órgão público, a gente tem sim essa afirmação de que ele acaba saindo um pouquinho mais caro do que o praticado para o ente privado, mas veja, não é que sai mais caro para o fornecedor, ele acaba cobrando um pouco mais caro do órgão público, porque ele acaba tendo essa questão do desvio padrão no preço. Não vai ser preço balcão, não é aquilo, me dá um desconto aí que eu vou te pagar aqui à vista. Então tá bom, tá aqui, o pagamento à vista sai tanto. Flávia, por exemplo, é o que eu estou querendo dizer. O álcool normalmente ele é vendido, vamos supor, a R$15, o álcool 70. Né? A preço de custo, para mim, vamos supor que eu tenho uma farmácia, eu vou comprar ele lá, eu compraria ele, sei lá, a R$7,50, normalmente, entendeu? Então eu vou comprar ele a R$7,50 e vou colocar os impostos e tudo lá, e na minha loja ele sai a 15. Para eu comprar esse álcool lá, 15 mil álcool, eu não vou comprar ele a 7,50 a unidade, eu empresa, entendeu? A empresa, é isso que ela quis dizer, que a empresa não consegue comprar ele ao mesmo preço de custo que compraria para vender em loja normalmente. É isso mesmo que acontece? Então, teria esse aumento?
Por exemplo, ele não venderia ele a 7,50, ele venderia, sei lá, 9, a 9,50 por ser licitação, entendeu? Não, o único, essa questão não, o único aumento que tem, Átila, realmente é exatamente por receber 30 dias depois, né? Então eu calculo, como eu vou receber só 30 dias depois, o preço praticado com o órgão público, a empresa ela cobra um pouco mais caro do que o preço que ela pratica com outras empresas privadas ou pessoas físicas. Entendi. E isso tanto é um padrão, né? Não que vai sair mais caro para a empresa, mas por contabilizar que o pagamento ele tem uma tendência a ter esses 30 dias para ser feito. Por que essa é uma regra? Tanto que a Instrução Normativa de Pesquisa de Preços que foi feito, que os órgãos federais são obrigados a consultar na hora que eles vão verificar quanto custa o álcool gel no mercado, né? Veja que ele tem que, de forma prioritária, ele precisa consultar o painel de preços e outros contratos similares com outros órgãos públicos. Preço praticado da empresa para órgão público, preço praticado em licitação. Painel de preços só tem preço praticado em licitação. Outros contratos com outros órgãos públicos, preço praticado em licitação. Exatamente por conta desse desvio padrão. Entendi. Pelas empresas cobrarem um pouco a mais do órgão público em relação a quanto elas cobrariam de uma empresa privada. Porém, Átila, se você está fazendo a intermediação, o seu fornecedor, tá? Quando o seu fornecedor vai te vender 15 mil álcool em gel, o preço para ele vai ser a mesma coisa. Ele vai te entregar 15 mil, independentemente do seu cliente, que você vai entregar esses 15 mil álcool em gel, for uma empresa privada ou for um órgão público. Quer dizer, para ele não vai mudar nada, o que vai mudar é para você. Então, você, a partir do momento que você fala assim, Flávio, eu vou virar uma distribuidora de álcool em gel, geralmente essas empresas, o que elas fazem? Olha, se eu estou fazendo o meu preço aqui, vou fechar meu contrato com uma empresa privada, eu vou vender a um preço X, porque eu vendo e recebo. Quando é licitação, eles cobram um pouco mais caro exatamente por contabilizar essa questão dos 30 dias de entrega. Então, seria um preço praticado com o órgão público por conta desse desvio padrão de não ser preço de balcão, não ser preço de paguei e levei para casa. Então, essa é uma tendência do mercado, mas que, na verdade, não afeta em nada o analista de licitação. Acaba saindo um pouquinho mais caro para o órgão público, mas na pesquisa de preço mesmo, quando eu treino meus servidores públicos, quando eu treino eles para fazerem a pesquisa de mercado, eu também trago essa informação para eles. Eu falei, você não pode chegar num balcão, ligar para uma empresa, perguntar, olha, quanto que custa aqui se eu vou comprar aqui 15 mil álcool em gel, e ele te falar um preço X, você não pode usar isso a ferro e fogo como a única verdade absoluta, porque você tem que ver qual foi o preço que foi praticado em outras licitações, porque as empresas que participam das licitações, elas colocam uma margem um pouquinho maior por conta desse desvio de 30 dias aí, que não é o preço balcão. Então muda um pouquinho, mas isso não é maléfico para o analista. A empresa que ganha um pouco mais, né? Entendi. Até porque, assim, né, essas questões que envolvem mais voltado para a licitação, igual eu estou te falando, eu estou buscando perguntas aqui que eu tenho certeza que quando eu chegar lá para conversar, eles vão fazer essas perguntas para mim, né? E assim, é importante a gente ter argumento, a gente ter o que falar e mostrar que de fato dá para ganhar, dá para fazer, fazendo certo ali, fazendo tudo direitinho, dá para conseguir, né? Porque eu, quando eu trabalhava assim, teve, né, um cara que ali que estava junto comigo e eu fazia muita pergunta para ele, pensei, olha, isso aqui pode, porque eu sou muito de questionar as coisas. E também, né, os benefícios que tem, né, a lei 12306, que tem para as empresas MEI, ME e EPP, as questões que envolvem aí a documentação, no caso que você tem um tempo para organizar ela, se caso não estiver correto, os 5%. Então, são coisas assim que beneficiam essas empresas que a gente pode estar usando também ali de argumento para conversar com eles, né, para mostrar que dá para trazer isso daí. E, assim, a gente se preparar, porque, igual eu te falei, eu acho que o mais importante de tudo é você fazer a coisa sem ter medo, né? Se você falar assim, olha, eu estou tranquilo aqui, eu vou fazer, eu vou participar e vai dar tudo certo. Porque eu achei muito interessante, eu achei muito legal e eu estou com muita vontade de começar logo, mas é por etapa, aquele negócio, é devagarzinho, fazendo um a um, e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Excelente, Aquila, já começou certinho, porque é o que você falou, esse negócio de medo, ele vem muito às vezes você não se sente preparado, né?
você buscou conhecimento, você está passando por todas as etapas, de forma que você vai trazer toda a segurança que o seu cliente precisa. Como é que você poderia prejudicar um cliente? Se você fosse despreparado, né? Mas você aprendeu, você sabe pegar documentação. Então você não vai ser inabilitado. Tomando os cuidados, conferindo, pegando tutorial lá, documento por documento, não tem como você causar um prejuízo para o seu cliente. Teria se você fosse despreparado, como aventureiro. Aí, logicamente, né, uma vez que você buscou esse conhecimento, você está com essa preparação, você está seguro. Então, é partir para participar mesmo. Né? Isso. Flávia, desculpa te cortar. Imagina, que é isso? Mas a respeito também, uma dúvida, essa aí já é uma questão, uma dúvida minha mesmo, né? Também, as outras também, mas essa eu tenho um pouco mais. A questão da capacidade técnica. A capacidade técnica, por exemplo, eles podem pedir, você vai hoje entregar o álcool gel, por exemplo, você precisa comprovar que você já entregou, é algo assim voltado mais nesse sentido. Como que eu consigo essa documentação? Eu tenho que me apoiar alguém que já fez? Como que você me fala a respeito? Você até falou sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais de como eu consegui esse documento de capacidade técnica para estar atuando naquela área ali que for solicitada. Perfeito. E isso daí você já vai falar para o seu cliente, o primeiro cliente que você pegar, o primeiro, tá? Você já tem que alinhar isso daí com ele. É o seguinte, se é um cliente que nunca participou de licitação, provavelmente ele não vai ter nenhum atestado, nenhum. Né? Isso é coisa de quem já participa de licitação, quem já sabe. Então, pegou um cliente, prospectou um cliente, né? Esse cliente nunca participou de licitação, se apresentou a oportunidade. Primeira coisa que você vai fazer, meu amigo, é o seguinte, quanto tempo que você tem a empresa aberta? Aquilo, eu estou com a empresa aberta aqui faz 5 anos, tá? Nunca participei de licitação, mas estou aqui há 5 anos. Ótimo. Vai lá no módulo 4, lá tem um modelo de atestado. O que você tem que fazer? Passa isso para o seu cliente e fala, meu amigo, entra em contato com os seus clientes preferenciais, nem precisa ser preferencial, qualquer cliente que você puder entrar em contato. Entendi. E, por favor, peça para ele preencher esse atestado, informando, né, o objeto que foi executado. E aí eu só queria fazer um parênteses muito rapidamente aqui, Akila, que é o seguinte, olha, geralmente o atestado de capacidade técnica, se o seu cliente for prestador de serviço, geralmente os editais para prestação de serviço, eles pedem atestados, tá? Edital para compra pede atestado? Olha, nem deveria pedir, porque o que interessa para o órgão saber se você já entregou aquela quantidade de álcool? Na verdade, tem muito mais sentido ele pedir uma amostra, mas, como a possibilidade está na lei, podem sim existir editais para compra que solicitem atestados. Então, independentemente de quem seja o seu cliente, prospectou o cliente, qual o segmento? Aquilo, eu trabalho aqui em compra e venda desse produto. Entra na internet, baixa alguns editais, já olha esses editais. Na verdade, você já vai com o edital na mão quando você for conversar com o seu cliente. Você vai marcar, agendar uma reunião online, que seja, já pega o edital. Você tem que mostrar para ele a oportunidade concreta. Você não pode só falar, senão ele não vai ver a amplitude do negócio que ele pode. Então, já pega ali 2, 3, 4 editais, entra no Comprasnet, baixa de graça, entra no Banco do Brasil e dá uma olhada se esses editais estão exigindo atestados. Se for fornecimento e ainda assim esses editais exigirem, então você já sabe que talvez para aquele mercado seja uma tendência. Então, já pega o modelo lá do módulo 4, manda para ele e fala, olha, é o seguinte, eu vou te pedir um favor. Já vai entrando em contato com seus clientes, tá? Solicita, por favor, que eles preencham esse atestado. Se você tiver nota fiscal, contratos desses atestados, já deixa guardado que a gente vai montar uma pasta, de preferência com o atestado, com a nota fiscal daquele serviço e com o contrato, se tiver. Eu sei que muita empresa acaba não fechando o contrato. Por que eu estou te falando isso? Já estou fazendo uma cautela aqui, se você, de repente, cai numa licitação onde eles levantam uma diligência, será que esse atestado aqui é frio? Será que esse atestado realmente é real? E daí o pregoeiro pode surgir uma dúvida, ele perguntar, beleza, então faz o seguinte, me manda aí a nota fiscal aí para eu ver se esse atestado realmente existiu, se esse serviço, se essa compra realmente foi executada. Então já vai montando uma pastinha, de preferência atestado, nota fiscal, e se tiver contrato, melhor ainda. Se não tiver contrato, beleza. Atestado, nota fiscal, porque nota fiscal todo mundo é obrigado a emitir, né? Não tem como, eles têm que, obrigatoriamente, é questão fiscal aí da empresa para não ter problema aí com a receita. Então, é bom, é preferível que esse atestado, por ser emitido por pessoa privada, de preferência que seja de firma reconhecida. Por quê? Porque
como esses atestados são muito facilmente falsificáveis, você tem um reconhecimento de firma, já vai te trazer um belo benefício de outros concorrentes não levantarem. Esse atestado aqui é falso, tal. E aí, sim, no caso da assinatura, né? Isso, exatamente. Então, agora, Aquila, tem cliente que não vai conseguir, tem cliente que vai penar para conseguir o atestado. Se for esse o caso, o atestado e nota fiscal vai fazendo uma pastinha, tá? Para você ter essa documentação na medida que o pregoeiro for exigir de você, ou comissão de licitação. Beleza. Flávia, a gente já está chegando no finalzinho, mas só uma opinião que nesse módulo 3 você fala aí a respeito, né, do uso dos robôs ali, que pode ser algo assim, que na sua opinião é tranquilo. Eu vou dar minha opinião, eu também acho que é bem viável, até porque pela questão aí de ver que a dificuldade das empresas estar querendo participar, e se você tiver robô, você tem mais pessoas, uma pessoa pode estar participando mais vezes e vendendo mais produtos e não ficando agarrado lá aquela licitação que às vezes poderia sair, e se for uma pessoa só, provavelmente ela não daria conta, né, devido ao tanto de coisa que as participações que um robô pode fazer e que uma pessoa normal não faria. Então eu também sou desse que, na minha opinião, deve utilizar sim. Eu acho que é bem benéfico, principalmente para o órgão, né? Que, igual você falou, acho que tem um módulo que você fala que às vezes a licitação fica lá e ninguém participa, e esse produto ele vai ficando lá agarrado e ele tem que acabar passando ele de outra maneira. Então, eu também sou bem a favor dessa utilização aí. Tomara que eles coloquem na lei que seja possível, né? Para não ter nenhum problema, né? A respeito disso, que na verdade não tem, né, igual você falou, mas assim, que eles coloquem definitivamente que é possível utilizar e sem problema nenhum. Aquilo é realmente essa questão aí, olha, há quem odeie e há quem defenda até a morte, é uma questão polêmica mesmo, dependendo de onde você levantar essa questão. Eu comecei não achando legal, mas aí depois que você foi explicando, eu falei assim, cara, é verdade, eu acho que é bem vantajoso para o órgão, principalmente, para quem sabe utilizar, e de fato, se concretizando isso daí vai ser excelente, né, para ambas as partes. Com certeza, porque anteriormente tem até um vídeo meu mais antigo no YouTube que eu era totalmente contra o robô, mas em 2019 a situação mudou por conta dos modos de disputa, mas realmente, como nenhum ainda, a gente tem que aguardar o que até os órgãos de controle, porque tudo pode acontecer. Pode de repente vir aí o TCU e falar, não, continue tomando algumas medidas para inibir a utilização do robô, que nem eles faziam anteriormente, realmente tinha várias instruções, colocando prazo, colocando tempo, tudo para inibir a utilização do robô. Então, é uma caixa preta, né? Pode ser que exista no futuro alguma orientação nesse sentido, ou pode até ser o contrário, deles entenderem que realmente não tem mais a questão do que tinha antes, não é mais prejudicial, não tem uma competição aí desleal, mas a gente tem que aguardar. Por enquanto, a gente sabe que continua sendo utilizado, que muita gente utiliza, né? Mas ficou sem os efeitos negativos lá, sem os efeitos nocivos que a gente tinha antes de 2019. Por isso que eu alterei o meu entendimento. Mas cuidado aonde você fala isso, que dependendo de onde você falar, vamos jogar tomate em você. Aquilo tem muita gente que é contra e tem muita gente que... Porque no módulo 3, lá na página 43, que ensina o modo aberto e fechado, dá para ver que não tem mesmo, ele não tem uma vantagem significativa. Qualquer pessoa pode ganhar dele ali. Pelas questões de assim, você dar o lance único, né, quando chega naqueles minutinhos finais, ou dos 10 minutos. Então, tipo assim, não tem como ele não é uma coisa, às vezes a pessoa pode estar olhando e achando assim, não, é uma coisa muito, assim, não, cara, não é. Pelo modo que é feito hoje, o modo aberto fechado, não tem como mesmo ele não tem uma vantagem de fato. Foi isso que me fez mudar de opinião. Quando você começou a falar, eu falei assim, não é possível, não tem como fazer isso. Aí depois você foi mostrando e eu comecei a entender, não, de fato, é legal e eu acho interessante que eles normalizem isso. Se o pessoal que está assistindo aí, vocês podem ir lá conferir, gente, que é tranquilo, tá? Não tem nada demais, não. Exatamente, né? Eles pensam que assim, antigamente era e acabou formando mesmo uma orientação muito rígida a esse respeito. Eu também defendi muito isso, né? Tinha aluno que me perguntava, professora, posso usar o robô? Eu falei, pelo amor de Deus, por mim, não. Né? Mas agora realmente alterou e ele acaba ficando uma vantagem, né? Porque quando você está participando, de repente, de muitas licitações. Mas, enfim, quem não utilizar o robô, ainda assim, os efeitos nocivos, eles são. Então, mesmo que você não utilize o robô, não tem mais aquela deslealdade que tinha em relação a quem usava, tá? Então, do jeito que mostrou antes, tinha muita vantagem, né?
Antes, realmente, antes era muita vantagem de milésimo de segundo, tal. Agora não é mais um jogo de sorte e azar. A gente tem as definições. No modo fechado, a gente tem lá o tiro de prata, né? Os 5 minutos que não adianta ter robô. Ali não adianta você ter robô. Né? Então, não dá mais para definir quem vai ganhar por conta de um robô. Isso daí ficou muito mais transparente, né? Cada vez melhoram as possibilidades aí de atuação no pregão eletrônico, cada vez mais transparente, cada vez mais aberto, a possibilidade de fiscalização, cada vez melhor. É por isso que eu digo que a carreira do analista de licitação é a carreira de 2020, explodiu assim, nas possibilidades que você pode ter para trabalhar aí da sua casa, né? E com essa transparência toda, apresentar isso para os seus empresários, né? Muitos têm medo, muitos acham que é um sistema fechado, que é só esqueminha, não é nada disso. E a internet está aí para isso também, né, Aquila? Com certeza, isso. E assim, achar que também que às vezes eles acham, né, que é muito perigoso, tal, mas não é, cara, é o que você fala muito lá no seu curso, é estar preparado. Se a gente estiver preparado, com certeza a gente vai estar tranquilo. Tanto a gente passa essa tranquilidade, porque você falar com segurança para alguém, você chegar para alguém e falar, olha, é possível, é diferente de você ali simplesmente chegar sem nenhuma segurança no que você está falando, inseguro, você vai passar insegurança para a pessoa e automaticamente a coisa não vai conseguir, não vai funcionar. Isso, exatamente. Não vai te contratar, não vai botar fé, né? Isso, a gente tem que chegar com argumento lá, né? Excelente, excelente. E é exatamente o que você fez, o que você buscou, e você já vislumbrou as possibilidades e já iniciou a prospecção. Então tá no caminho certo. Logo, logo você já vai me contar aí das suas conquistas, viu, Aquila? Isso aí, se Deus quiser, Flávia. E agora a gente, tendo aí também essa questão desse ano, de tudo que aconteceu, né, do tanto que o governo vai estar investindo no pregão eletrônico, e assim, eu acho que vale a pena a empresa hoje ela olhar para esse lado, vale a pena, porque igual eu falei, as vantagens elas são enormes, de você vender o seu produto sem preocupar com propaganda, de você ter ali algo que você vai falar assim, não, eu vou vender, eu vou receber, com certeza eu vou receber, né, porque é o medo deles, porque assim, com alguns que eu já converso já falo, nossa, isso aí não, eu já nem uso o termo licitação, eu vou usando outros termos ali para conversar. Quando eles assustam, eu já peguei ali. Mas assim a gente vai fazendo, perfeito, né? Perfeito. Porque realmente ficou... são esses mitos aí, eles são levantados geralmente por quem não atua na área, ou por quem tentou atuar uma vez, de repente, e acabou errando, não deu certo, e aí a pessoa sai com essa visão, mas realmente é uma visão de quem não tem conhecimento das etapas, das regras do processo, que não sabe como agir frente a uma irregularidade. Uma vez que você conhece plenamente todas as etapas de forma aprofundada, todas as fases, né? Então você sabe como agir em cada uma dessas fases, cada fase do processo, né? Então, tudo isso que é levantado, geralmente são por clientes que não participam de licitação e acaba tendo uma visão muito diferente da realidade do que é. Mas é só questão de você já começando a atuar, você já vai ter essa sensibilidade que eu estou te passando e que você vai poder apresentar os seus resultados também, né? Apresentar os seus resultados para esses clientes que você prospecta. Isso também é muito importante, porque ele vai te dar toda a base, tanto de segurança, né, do que você vai expor para ele, da conversa que você vai expor para ele vai sentir que você sabe exatamente o que fazer, você sabe como lidar com cada situação, e se acontecer algum atraso, você também sabe exatamente como é que faz esse controle, essa exigência, né? Eu sei utilizar as defesas administrativas em cada etapa do processo, então aqui a minha oportunidade é a sua. Então, se você não ganhar, eu também não ganho. Eu sou o maior interessado no governo te pagar. Exatamente. Por isso que eu vou atrás, junto com você até o final, até você receber, assim, né? Flávia, dá pra gente... por exemplo, vamos supor que eu vou participar de uma licitação onde eu tenho que pavimentar uma rua. Dá para eu me organizar ali e saber quanto eu vou ganhar nessa obra antes de pegar, não dá? Tipo, eu consigo pegar ali o edital, saber tudo que eu vou utilizar, ir nos locais onde eu irei comprar os materiais, a pedra, a manilha, a retroescavadeira que vai estar lá cavando o local, tudo isso dá para saber antes, porque isso é o que eu vi, né? Quando eu olhava, que eu estava lá acompanhando, eu falava, meu Deus, cara, dá para a gente saber quanto vai fazer antes, para que, tipo, né, simplesmente ir lá e fazer, sempre dá para a gente se organizar aqui, sentar, ver quanto custa cada coisa, a viagem, para onde a gente vai,
quantas viagens a gente vai ter que fazer para ir no local, tudo isso na ponta da caneta ali, no finalzinho, dá para você saber quanto vai ganhar, e isso também é um excelente argumento para a gente usar com o empresário, de mostrar para ele, olha aqui, você vai ganhar tanto, entendeu? Então, dá para fazer isso, certo? Isso, exatamente. Uma das regras do edital e de todos os seus anexos, eles são obrigados a te dar tudo que aquela obra, tudo que aquele serviço vai ter que ter para que você possa calcular efetivamente tudo que vai ser gasto, de forma que se você um dia pegar um edital que tiver omissão de qualquer informação, a gente não vai entrar, a gente vai impugnar, né? A regra, o edital, para ele ser válido, ele tem que ser concreto ao ponto de trazer para o licitante todas as etapas que serão necessárias para que ele possa ter condição de calcular na ponta do lápis todos os seus custos diretos e indiretos, o seu lucro, tudo certinho. Então, qualquer omissão do edital, o edital falou que ia comprar e não trouxe qual é a quantidade, impugnação, ele tem que trazer exatamente qual que é a quantidade. Você vai, o acordo que você vai fazer, o contrato que você vai fazer, você já sabe disso antes de entrar na licitação. Então, é pela leitura do edital, e principalmente do projeto básico, ou termos de referência, se for pregão, ele vai ter lá tudo que você necessita para fazer a contabilização da sua proposta. E claro, né, quem é que faz esse cálculo? Você que é engenheiro, então você tem o know-how de fazer o cálculo lá na sua planilha, né, que precisa de um engenheiro, não tem como na parte de obras de engenharia. Quem vai calcular na ponta do lápis tem que ser o engenheiro, da mesma forma que o projeto básico do órgão, quem fez, também foi o engenheiro, né? Então, qualquer coisa que você sentir falta ali, poxa, mas para fazer esse serviço, eu também preciso entrar com um tanto aqui de cimento. E o projeto básico aqui, ele está deficiente. Ele está trazendo um quantitativo aqui de cimento que é menos do que a gente consegue para fazer lá, sei lá, 10, 20, 500 mil metros lá da ponte que tem que ser construída. Então, a gente vai entrar com a impugnação, porque esse quantitativo não dá. Você tem que calcular todos os materiais, todos os insumos, os seus empregados, então todos os custos mesmo direto, tudo na ponta do lápis, né? Entrando na licitação, quando você apresenta a proposta já viabilizando a execução 100% daquilo que foi proposto. Estou vendo uma dúvida aqui da Jane Severiana, parece que é interessante, ó. Se um órgão deveria receber 30 unidades de um produto em um ano, ele me pediu apenas 20. Venceu um ano e ele não me solicitou os outros 10. O que eu faço? Provavelmente ela participou de uma licitação de registro de preços. Então, quando é uma licitação de sistema de registro de preços, o órgão ele não tem a obrigatoriedade de comprar a totalidade, né? Por quê? Sim. Porque se não fosse sistema de registro de preços, fosse um contrato tradicional, a gente segue o artigo 65 da Lei 866, onde o órgão ele pode acrescer ou suprimir até 25%. Então, até 25%, só que é o seguinte, ele vai fazer essa supressão, por exemplo, eu preciso suprimir aqui, não vai... Aconteceu um fato superveniente, o equipamento que seria utilizado, aqui o servidor morreu, sei lá, aconteceu alguma coisa, não vou mais utilizar, vou fazer uma supressão. Então, até 25%, o contratador é obrigado a aceitar para mais e para menos. Porém, num contrato tradicional. Agora, uma ata de registro de preços, que provavelmente é o que aconteceu com ela, ele não tem a obrigatoriedade de ter a totalidade. Por isso que eu falo, o sistema de registro de preços é uma estratégia mais avançada, a gente deixa até no curso lá para o módulo 5, porque você já tem que estar preparado para participar dessa estratégia. Você tem que contabilizar o seu custo unitário. Quando você dá uma proposta para um SRP, você tem que saber que pode ser que ele não contrate aquela quantidade total. Então, você tem que calcular o seu valor unitário. De forma que se eu vender 10, excelente. Se eu vender 10, eu consegui lucrar com isso. Se eu vender 15, excelente. Se eu vender 5, excelente. Se eu vender 30, melhor ainda. Né? Mas não sair no prejuízo. Então, tem que calcular o valor unitário mesmo na questão do SRP. Tá, entendi. Então, tipo assim, eu acho que as minhas dúvidas, né, que eu tava assim, eu acho que foi muito bem explicado aqui. No mais, agora, sem spoiler, porque estou indo aí para o módulo 4, acho que vai ser um módulo bem interessante. Esse terceiro já está sendo muito esclarecedor. Você começa, de fato, a ver o caminho, você começa, de fato, a ver que a coisa dá para andar. E eu estou bastante empolgado, estou bem interessado aí em continuar e, se Deus quiser, a gente vai participar do próximo 10K que você fizer aí. Com certeza, ele podia ter entrado nesse já, Aquila, mas mas esse não...
Não era ter, parece que tinha escrito que as especificações que... Eu estava no módulo 2 ainda, então por isso que eu nem entrei. Não, mas muita gente entrou, estava no módulo 0, no módulo 1, porque a gente deu um prazo para o pessoal poder finalizar, poder terminar até um módulo de segurança, né? Que seria um módulo Eu acho que de segurança, que é o módulo lido. 4, né? Uhum. Mas não tem problema, logo a gente vai abrir um novo desafio. O desafio, a intenção do desafio é realmente essa, é a gente andar juntos com o grupo, sim. de assim, olha, você já fez a preparação aqui, você já tem conhecimento, você já sabe pegar a documentação, tá? Agora vamos embora, vamos participar. Então a gente tem etapas de prospecção de cliente, você tem tarefas para cumprir, a gente tem etapas de prospecção de oportunidades, a gente tem etapas de fechar com o cliente, a gente tem etapas de começar a cotação, começar a licitação e alcançar o seu primeiro resultado. Então é uma caminhada que a gente faz juntos, né? A gente aplica e valida na prática o nosso time aí de analistas master, mas fica tranquilo que vão ser abertos vários desafios com a turma aí de analistas masters ao longo do tempo aí que você tem no treinamento, e no próximo quero te ver lá. Beleza, combinado, eu vou estar lá presente sim, você pode ter certeza disso, viu? Ótimo, Átila, prazer imenso aí falar com você, viu? Muito obrigada aí pela sua participação, fiquei muito feliz em saber que você já está colocando a mão na massa aí, não está deixando para depois. É isso aí, Flávio, o prazer foi todo meu, obrigado a todos aí que acompanharam, foi um prazer muito grande, e assim, eu tenho certeza que a gente vai futuramente, se pudesse ver de novo, conversar mais a respeito, eu acho que é muito interessante isso, e quem estiver aí assistindo, a gente vai lá, faz o curso, você pode ter certeza que vale muito a pena. Eu estou no módulo 3, assim, eu já estou vendo que é muito aprendizado, né? Lógico que ainda falta muita coisa, mas já consigo ver ali um futuro bastante promissor nessa área, que eu tanto pretendo, gostei há muito tempo atrás, e hoje estou podendo realizar esse sonho de fazer o curso e aprender bastante. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, Átila. Parabéns aí também pelo seu empenho, tá? Pela sua dedicação, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de se falar novamente, e eu quero saber acompanhar as suas conquistas de perto, tá bom? Beleza. Muito obrigada aí. E muito obrigada, pessoal, que está participando aqui com a gente. Muito obrigada aí pela participação de todos. Pessoal, amanhã a gente tem uma nova live às 16h30. Continua aqui o nosso aquecimento intenso, tá? Obrigada, Átila. Fica com Deus. Até mais para você. Uma boa noite, viu? Boa Até noite. a próxima. Tchau.